Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Amém, com muita alegria que nós retornamos à congregação, à casa do Senhor, para junto com os irmãos nós possamos cultuar o nome dEle, que é o único digno de toda honra, toda adoração e todo louvor. Como o presbítero André mencionou, nós estamos representando a nossa UPH, e a UPH, ela tem um trabalho todo quinto domingo aqui na congregação, né? Nós estivemos aqui mais cedo, quando eu falo a UPH, né? Esteve aqui representado entre os pastores e os demais homens, e fez um trabalho na cidade, no bairro, fez entregaram aqui alguns panfletos, e eu conversei com o pastor Rui, e ele me falou assim, que teve um momento de oração com alguns irmãos, são as pessoas que estavam ali na rua. E eu achei muito legal porque como que a palavra de Deus, ela acha morada, né? E ali eles estavam na rua, conversando, o pastor Rui, se não me engano foi o irmão Arthur, eles estavam andando, encontraram aquele grupo e conversaram com o grupo, entregaram um panfleto, perguntou se podia orar, eles não, podem sim, ficaram de pé para orar, para receber oração. Então a gente entende que a palavra foi plantada, né? A semente, ela foi lançada. E às vezes a gente fica pensando, poxa vida, por que não vieram na igreja à noite? Mas talvez eles não vieram aqui. Mas o Senhor já falou no coração deles, estão levando a outros lugares. O importante, meus irmãos, é pregar a palavra. E que a igreja de Cascata, ela seja um canal de bênção na vida de outros aqui no bairro. E que o Senhor cumpra o papel dela aqui neste lugar, como tem feito nos últimos anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, quando eu fui convidado para trazer a palavra, eu comecei a pensar em alguns temas, em alguns pontos, né, que a gente vai estudando a palavra de Deus, vai vendo e vai tocando o coração da gente, Deus vai falando. E recentemente nós tivemos na escola dominical uma lição falando sobre Ezequiel e Daniel. Vocês estão lembrados? Foi recente agora, falando sobre a vida de Ezequiel e também de Daniel. E eu fiquei muito impactado com aquela lição. Foi uma lição assim que me impactou bastante. E em um determinado tema da lição fala sobre o triunfo do reino de Deus. É o tema da nossa passagem, nossa mensagem hoje. O triunfo do reino de Deus. Por quê? Porque ali eu vi naquele texto básico, que nós vamos ler daqui a pouco, falando sobre o livro de Daniel, e contando sobre a história de Daniel, narrando, e quando chega no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, ele começa a narrar várias histórias maravilhosas, de coragem, fidelidade, revelação grandiosa do futuro do povo de Deus. E aquilo me impactou muito, porque a gente percebe que o reino de Deus, ele é muito mais real do que nós imaginamos. Nós preocupamos muito com as coisas físicas. A gente está pensando que a gente só consegue ver isso aqui, e a gente acha que isso aqui está certo, não é verdade? Mas existe algo por trás. A gente tem a mania e a percepção errada de muitas das vezes imaginarmos que nós estamos focados e que nós que nós temos aqui somente um reino político e militar. E aquela lição traz à tona o reino espiritual, que existe e que comanda e que traz reflexo no que nós vemos aqui. Então, muito do que nós vemos aqui, praticamente tudo que nós vemos hoje, é reflexo de algo espiritual, batalhas espirituais. E isso me chamou muita atenção, e eu quero dividir com os irmãos aqui, então, este tema, o triunfo do reino de Deus, e dividir também um pouco do que o Senhor colocou no meu coração. Vamos estar abrindo a Bíblia, convido o irmão para abrir em Daniel 10, nós vamos estar lendo aqui o versículo 12 ao versículo 15, vou convidar os irmãos para colocarem de pé. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou começar lendo aqui o 12, e os irmãos vão ler o versículo
na verdade é o 14, tá bom? Capítulo 10, versículo 12 ao 14. Ok? Diz assim a palavra de Deus: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, use a Tua palavra, use o Teu servo, ó Deus, para falar ao coração dos irmãos aqui, fale ao meu coração. Em nome de Jesus, nós possamos sair daqui, ó Pai, impactado, ó Deus querido, com a Tua palavra, com a Tua verdade, que se revela ao Seu povo dia após dia, uma palavra da verdade, uma palavra que não mente, Senhor. Em nome de Jesus, recebe nosso coração como uma terra fértil, nessa noite, para receber a boa semente da palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, então, Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12, ele nos mostra que a história humana, ela não é apenas uma história política e uma história militar, mas espiritual. Os conflitos na terra são reflexo de batalhas invisíveis. O apóstolo Paulo nos lembra lá em Efésios 6, 10, 12, que a nossa batalha é espiritual. O que fala lá? Olha, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na sua força e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e a sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, o livro de Daniel traz essa realidade para a gente. O livro de Daniel não termina com essa narrativa histórica, mas com profundas visões em relação ao triunfo de Deus sobre os poderes humanos. A Bíblia, e aí eu gosto muito de estudar a Bíblia de Genebra, eu vi que o irmão está com a Bíblia de Genebra ali, ela foi minha fonte de pesquisa, ela mostra para a gente que o livro de Daniel convida a compreender que os conflitos terrenos, eles são reflexos, sim, de batalhas espirituais maiores, mas que o resultado já foi decretado. Vivemos sim uma batalha espiritual, mas para quem está em Cristo Jesus, nós já vencemos essa batalha. O reino de Deus é eterno e ele triunfará. Ele já está triunfando, ele já triunfou. Por isso nós precisamos olhar, meus irmãos, para além dessas circunstâncias que nós vivemos. Nós precisamos ter uma visão que permita nos enxergar além desse físico, além do natural. E para a gente compreender isso, nós precisamos ter Cristo, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Assim nós conseguimos entender e a visualizar essa batalha espiritual. Porque a nossa esperança, meus irmãos, ela não está aqui, no que nós estamos vendo. A nossa esperança vai além dos reinos terrenos. E aí é o primeiro ponto da nossa mensagem. Além dos reinos terrenos. O texto que nós lemos em Daniel 10, 12, 13, mostra para a gente e fala, né? Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender, a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me,
e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Essa escritura mostra, esse trecho da escritura mostra para a gente como é verdade, como é real esse cenário espiritual. Olha, não temas, porque quando você orou, eu escutei e eu vim. Só que o rei da Pérsia, quem que é o rei da Pérsia aqui, meus irmãos? Perfigura a anjos, demônios também. Não é um rei específico. Então, olha só, quem que me resistiu? O rei da Pérsia. Por isso que eu não vim. Quem lembra aqui do jejum de 21 dias de Daniel? Você lembra? Quando Daniel jejuou 21 dias, lembra disso? Que ele não conseguia ficar nem de pé direito. Você lembra disso? Foi nesse período. O anjo não chegou. Enquanto isso, como estava Daniel? Em jejum. Então, meus irmãos, essa luta, ela é real. E aqui nós vimos que Miguel, o arcanjo, veio em favor do povo de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que às vezes a luta está difícil para a gente. O negócio não está fácil. Muita coisa acontecendo e problema parece que quando começa, vem todo mundo junto. Está precisando de um negócio aqui, aí estraga o outro ali, o outro lá, e um passa mal aqui, vem de bando, né? Não anda sozinho não, só vem de bando. E aí a gente tende a desmorecer, né? Tem que ir no médico, precisa de um remédio para esquecer desses negócios. E esquece muitas das vezes que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Esquecemos que é nesse momento que nós devemos colocar os joelhos no chão. É nesse momento que nós devemos insistentemente clamar a Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, pagar o preço em oração, um preço espiritual. Um preço espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos lembra em Efésios 6, que eu li aqui, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Assim, nós podemos entender, nós não podemos reduzir essa realidade e imaginarmos que não existe algo sobrenatural, que não existe algo sobrenatural. Nós vivemos no mundo físico, mas somos chamados a discernir no mundo espiritual. Tem muita gente sofrendo problemas físicos por causa do espiritual. E só quem é espiritual entende isso. Só quem é espiritual entende isso. Pessoas que são libertas quando começam a orar, quando aceitam Jesus. Olha que coisa maravilhosa. São curadas de enfermidades de anos e anos e anos e anos. São curadas, são libertas. Às vezes não são libertas porque Cristo não quer que seja. Mas aquela enfermidade é para a honra e glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, e ela entende isso. O espiritual, irmão, atua no físico. Daniel 10 nos mostra claramente que a história humana, ela não é movida apenas por decisões políticas e militares. Ela está também envolvida, isso também envolve, mas ela também tem essa pressão, essa visão espiritual. Atrás do impérios e governo existe batalha espiritual em curso. Nós podemos ver naquela época o reino persa, Babilônia, romano, Grécia, todos se levantaram, foram imponentes na sua época. Todos caíram, todos ruíram, nenhum permaneceu de pé, todos caíram. O único reino que não caiu é o reino de Deus, porque ele é eterno, e ele foi fundado na pedra que é Cristo Jesus. Esse reino não vai cair, mas todos os reinos passaram, e aqui nós aprendemos, meu irmão, que os reinos humanos são limitados. Isso pode dominar por alguns tempos, como eu falei aqui agora, pode ser imponente, pode marcar uma geração, pode marcar uma história, mas ele vai chegar ao seu final. A gente, olhando para a nossa época, pensa um pouquinho do que você conhece de geografia, de história aí, que você conhece de política. Nós vemos aí reinos se levantando, partidos políticos se levantando, pessoas, governos foram caindo,
de pouquinho a pouquinho, foram sendo destituídos. Por quê? Porque nenhum é permanente, nenhum é eterno, somente o reino de Cristo. Nós aprendemos também que a luta é espiritual. O que vemos no mundo é reflexo da batalha invisível, onde Deus já declarou sua vitória. Nós aprendemos também que o reino de Deus ele é eterno. E quando o homem constrói seus impérios que ruem, Deus edifica o reino que não terá fim. Daniel 2,44 mostra para a gente. Em meio às tribulações políticas, irmãos, econômicas e sociais, nós somos chamados a colocar a nossa confiança em Cristo Jesus, o único que permanece firme e permanece eternamente. Amém? Que nós nessa noite, meus irmãos, possamos olhar para Cristo e entendermos que é Ele a nossa força, é Ele a nossa confiança. Nós não colocamos a nossa força em nós mesmos, porque nós não somos nada, somos falhos. Uma gripe pode me colocar de cama, e por sinal, uma gripe me coloca de cama, sou fraco. Então imagina, se não for a graça de Deus em nossa vida, meu irmão, porque nós somos fracos, miseráveis, mas o Senhor, Ele é o Deus da história, e Ele completa tudo o que Ele começou, e o seu plano eterno não terá fim, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Segundo ponto, meus irmãos, o retrato do grande conflito. E aí eu vou pular um pouquinho de capítulo, eu vou para Daniel capítulo 11. Daniel, só para fazer um apanhado aqui do capítulo, o tema central aqui por trás da história, aqui mostra que esse grande quadro pintado, ele detalha de forma bem profunda, ele retrata assim de forma bem minuciosa, essas lutas, essas brigas que estiveram lá no passado entre esses reinos, entre esses impérios. Então, toda essa confusão que aconteceu aí no período intertestamentário, que foi ali aquele período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Estou certo, irmão? Não é isso, Léo? Nesse período, o intertestamentário, ali, Daniel, ele mostra de forma muito clara o conflito envolvendo aqui o reino do norte, que é a Síria, o reino do sul, que é o Egito. Porém, por trás da narrativa política e militar, o texto aponta para essa realidade maior, que é essa luta espiritual entre esses povos. Uma luta espiritual, uma luta histórica, que simboliza e mostra aqui a luta entre o reino de Deus e o reino do mundo. Assim, Daniel 11, ele funciona aqui como uma grande maquete, como se fosse um quadro pintado desse grande conflito. Ele mostra esse conflito de forma bem detalhada. E nós podemos entender aqui algumas partes aqui desse conflito. E a primeira parte que nós vamos entender é que ele é de fato um conflito histórico, né? Então o anjo mostra para Daniel uma série de reis que surgiram nesse momento, vários reis que surgiram, impérios. Nós tivemos, por exemplo, o Império Persa, que foi culminando quando chegou lá no poder Alexandre o Grande, muito conhecido, né, falado, o Alexandre o Grande. Mas ele mostra também que após a morte de Alexandre o Grande, o seu império foi dividido em 4 grandes generais. E aí começou a bagunça. E aí começou o tumulto, porque foram divididos em 4 generais, que dá início a grandes guerras. Depois, se a gente pegar lá o capítulo 11, versículo 5 ao versículo 20, vocês vão perceber esse conflito acontecendo aí. Mas principalmente aconteceu entre os Seleucidas, que é do norte, e os Ptolomeu, do sul, né? Essa história, meu irmão, que eu estou contando aqui, essa história humana, ela é marcada por instabilidade, porque houve conflito entre impérios, houve conflitos entre povos, travaram-se guerras, mas tudo isso foi passageiro, tudo isso passou. Calvino fala que quando vemos o mundo em confusão, lembremos-nos de que Deus
da sua eterna habitação, governa o curso de todas as coisas. Está nas Institutas de Calvino. E nós também percebemos o segundo ponto aqui. O conflito é espiritual, meu irmão. O conflito também é espiritual. O texto foca no versículo 21. Vamos ler o versículo 21, capítulo 11? Então eu falei aqui do conflito histórico, conflito espiritual. Versículo 21 diz assim, olha: depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real. Não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então o texto foca aqui nesse versículo, fala desse rei desprezível, identificado aqui como Antíoco IV Epifânio. Meus irmãos, esse aqui vale a pena estudar sobre a vida dele. Ele foi um governador terrível para o povo de Deus. Ele perseguiu, ele matou, ele fez atrocidades. Ele queria converter o povo à cultura grega. Ele profanou o templo, ele aboliu o sacrifício contínuo e levantou aqui altares. Ele fez assim coisas terríveis, terríveis. E muitos fiéis, apesar dessa tribulação, dessa perseguição que ele colocou sobre o povo de Deus naquele momento, muitos fiéis permaneceram firmes. E no versículo 32, diz assim, só para os irmãos verem: aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao Deus se tornará forte e ativo. Olha que bênção. Então isso nos mostra que em meio à perseguição, Deus preserva seu povo. Por mais que a perseguição seja violenta, brava, Deus preserva o seu povo, de tal forma que ele permanece como? Forte e ativo, meus irmãos. Não é um povo capenganga, não, é um povo forte e ativo, um povo que continua, que persevera, que continua na igreja, continua louvando, buscando, pregando. Deus preserva em meio à tribulação. É um conflito espiritual, mas Deus preserva o seu povo. Meus amados, aqui nós aprendemos que os conflitos, além de, eles não são mais do que políticos e militares, são espirituais. Satanás, ele age através disso. Ele age através de líderes terrenos para atacar o povo de Deus. E nós vimos isso ao longo da história. Eu não estou falando de governo A e governo B não, tá, irmãos? Eu estou falando para a gente focar e olhar para as Escrituras, para a gente parar de ter essa visão pequena aqui, olhando só para o hoje, olhar para o macro. Vamos olhar para Cristo. Estou falando que Satanás usa líderes, porque ele sabe que eles têm autoridade, e autoridade para poder oprimir. Os reis naquela época falavam, acabou, meu irmão. Não tinha revolta, não, todo mundo fazia, e seguia. O rei mandou, então é isso. Os governadores. Então, Satanás usou muitos desses nessa época. Mas é importante nós destacarmos aqui, que mesmo diante a grandes pressões, o Senhor preserva o seu filho. Se está difícil, meu irmão, continue orando, que o Senhor vai te permanecer de pé, que o Senhor vai continuar te abençoando. Continue orando, continue buscando, continue congregando com os irmãos. Tem gente que começa a luta, o que eles fazem? Ah, não, vou na igreja hoje não, está difícil demais, não vou na igreja, não consigo nem orar. Aí você tem que vir para a igreja, irmão. Aí você tem que sentar do lado do irmão, aqui, irmão, ora comigo aqui, vamos orar, porque o negócio não está legal não. É espiritual. E nós vemos também um ponto desse conflito, que essa batalha é escatológica. O que a escatologia fala? Né? Ela estuda as últimas coisas, né? O tempo final, a volta de Cristo, a história final. E porque aqui no texto, ele passa a descrever, e a gente percebe esse ponto de escatologia, porque ele passa a descrever esse rei Antíoco, esse rei que era perverso. E logo em seguida ele começa a mencionar sobre um governante que seria pior do que esse Antíoco, seria pior do que ele, faria tudo pior do que ele. O texto chega a falar no versículo 45 que ele exalta a si mesmo.
acima de todos os deuses. Ele faz guerra, ele busca o domínio total, mas seu fim será repentino. Aqui está falando do anticristo. Estudiosos trazem para a gente a figura do anticristo aqui, que vai ser pior que esse Antíoco, que era, sim, referência do mal, né? O que era ruim na época era o cidadão lá, era o Antíoco. E esse anticristo, ele vem sendo pior do que ele. Esse retrato desse grande conflito, ele mostra um retrato de um conflito entre o bem e o mal, porque o anticristo, ele é a expressão máxima da oposição de Deus. O anticristo, ele vai vir e será a expressão máxima de oposição a Deus. Mas um ponto é importante, meus irmãos, e aí é para trazer refrigério para o nosso coração, trazer paz para o nosso coração, que por mais que ele venha trazendo as piores provações, as piores pressões, o Senhor permanece com o seu povo, permanece com os seus filhos, fortes e ativos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Apesar de vermos aqui um cenário que não tende a melhorar e tende a piorar, nós não devemos ficar tristes, como eu falei aqui, porque Deus já triunfou. E o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é o triunfo do reino de Deus. Daniel 12. Os irmãos acompanham comigo na Bíblia. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Quem está com o nome no livro da vida aqui? Eu estou escrito lá. Amém? Glória a Jesus? Amém, meus irmãos. Tem que dar um amém forte, porque isso é bênção de Deus, é privilégio, é glória. Isso, louvado seja Deus. O capítulo 2 de Daniel é o ápice aqui da visão do profeta. Depois de ouvir sobre guerra, perseguições, grandes conflitos, tudo isso, Daniel recebe uma revelação. Ele recebe aqui um pouquinho da visão do reino de Deus, que triunfará sobre o mal. Esse triunfo não se limita à perseguição do povo em meio à tribulação, mas aponta para a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram e deram sua vida por esse evangelho, morreram pregando a palavra de Deus. A vitória final sobre o inimigo e a consumação do reino eterno de Cristo. Nós vimos aqui que existe um tempo de angústia e o tempo da preservação do povo. O texto começa descrevendo esse tempo de angústia, falando que naquele tempo haverá tempo de angústia, como o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Um tempo terrível, um tempo de pressão, mas também fala de uma promessa de libertação, uma promessa de vida eterna. Fala assim: olha, naquele tempo será salvo todo o povo, todo aquele que for achado no livro, escrito no livro, bênção. E nós estamos lá, meus irmãos. Meu nome está lá, ó, Clauber Bastos Tavares. E eu creio em nome de Jesus que o nome de cada irmão estará lá. E quando for feita a chamada, nós estaremos presentes para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. A igreja, irmão, nunca foi chamada para viver sem lutas. A gente tem visto muito isso, né? Falar sobre teologia da prosperidade. O crente tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é muito lindo, isso é poético, meu irmão. É maravilhoso de ouvir, né? Isso traz muita gente para a igreja. Isso arrasta multidões. Mas será que isso de verdade salva? Nós somos chamados a viver em esperança, mesmo em meio às lutas. Paulo
Paulo, ele, nos séculos depois, a sua voz ainda ecoa a mesma esperança. Quando você lê lá em 2 Tessalonicenses 2:8, quem quiser abrir e conferir, está falando assim, Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Assim, tanto Daniel como Paulo mostra que o mal terá sua expressão máxima no anticristo, como eu falei, mas o triunfo pertence a Cristo, o que aniquilará o inimigo para a glória do povo de Deus e para a sua glória. O capítulo 12, então, ele mostra para a gente, de forma clara, 3 aspectos do triunfo aqui divino. Primeiro, o triunfo sobre a tribulação. Deus guarda e livra o seu povo. Segundo, o triunfo sobre a morte. A ressurreição confirma que a vida eterna pertence aos santos. O triunfo sobre o mal. O iníquo será destruído pela vinda gloriosa de Cristo. Ele não permanecerá. Amém? O triunfo do reino de Deus não é apenas futuro. Ele já começou em Cristo, mas será consumado plenamente na sua segunda vinda. Por isso devemos preservar em santidade, confiando que no fim o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o seu reino permanecerá para sempre. Devemos permanecer em santidade. Santidade é sermos santos é sermos separados. Nós somos separados para a honra e glória do Senhor Jesus, para louvar a Deus. Meus irmãos, então, além dos reinos eternos, o retrato do grande conflito e o triunfo do reino de Deus, eu quero trazer para a gente aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida. Esse texto que nós lemos, esses pontos que eu acabei de trazer para os irmãos, nós falamos na lição. E por que eu quis trazer esses pontos para nós hoje? Porque eles ainda assim permanecem real e parece que foi escrito hoje cedo, parece que isso está acontecendo. Eu começo a pensar, eu começo a ver todas essas guerras acontecendo. Está tendo guerra aí? Política, militar? Está tendo guerra por causa de poder, ganância. Meus irmãos, parece que o cenário é o mesmo, só mudaram os personagens. E nós estamos vivendo, e nós precisamos colocar em prática, porque, como nós falamos, o conflito físico é reflexo do espiritual. É reflexo do espiritual. E como nós vamos colocar isso em prática na nossa vida? Bom, a aplicação prática nos nossos dias, ela nasce nessa raiz, na mesma raiz da fé, testada no fogo, mas hoje ela floresce no asfalto digital do século 21. Meus irmãos, primeiro ponto que nós temos que pensar, nós devemos proteger os nossos corações da idolatria moderna. Primeiro ponto, proteger o nosso coração da idolatria moderna. O império hoje não exige couraça, e sim senhas. Amém? Não exige couraça, mas senha. Não marcham como exércitos, e sim viralizam. Algoritmos e ideologias tentam o tempo todo sentar no trono do nosso coração, exigindo uma atenção full time, o tempo todo. Nossa, como se fosse até mesmo um gerente do nosso trabalho, cobrando serviço, cobrando produtividade. Amados, nós temos visto hoje que o telefone celular, às vezes, toma muito do nosso tempo. E nós não estamos percebendo isso. Nós devemos entender que os impérios hoje, eles continuam. Só mudaram a forma de chegar ao seu coração.
O diabo, ele é astuto, né? A igreja, ela responde com disciplina espiritual. Curar a compulsão dos feeds. Quem nunca ficou sentado ali vendo para cima, né? E vai, 10 minutos, 1 hora. Eu já fiz isso, irmão. Deitei para dormir. Falei assim, eu vou dormir cedo hoje. Ah, não, hoje estou cansado demais, vou dormir cedo. Fui para a cama, a esposa deitou, deitei. Cada um pegou um telefone. Aí eu comecei. Isso era 9 horas, 9h20. 11h40. E aí, meu irmão? Oi? Olha só, meu irmão. Compulsão dos feeds com silêncio. Devemos curar isso com silêncio. Entrar para o seu quarto, faz oração. Substituir o consumo de narrativas pelo consumo de palavra e jejum. Nós estamos preocupados, irmão, de ficar querendo nos defender. Criar narrativa para defender governo A, governo B. Meus irmãos, nós precisamos é orar. Nós precisamos é jejuar, meus irmãos. É ler a palavra de Deus. Pensa aí quantas vezes você jejuou esse ano. Pensa aí. Seja honesto com você. Fala assim, quantas vezes você jejuou esse ano para Deus curar um enfermo, para Deus libertar um cativo, para Deus abençoar a igreja, e você não fez nenhum jejum que foi para Deus te dar um carro, para Deus te dar uma bicicleta nova. Quantas vezes? Vamos ser honestos com a gente, com nós mesmos. Meus irmãos, nós precisamos, isso é urgente. Nós precisamos tirar essa idolatria moderna do nosso coração, e isso é um grande desafio que nós temos. Nós somos pais, quem tem menino pequeno aqui, é uma loucura. Nós precisamos lutar, jejuar, pagar um preço. Amém, meus irmãos? E eu estou fazendo um desafio para vocês nessa noite, a orar, mais do que você tem orado, de madrugada, a jejuar, fazer um propósito, diante de Deus, para abençoar vidas. Amém? Segundo ponto, segunda aplicação prática para a gente, nós precisamos ter discernimento da história. O profeta, ele conhece o seu tempo, assim diz a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a história, onde nós estamos, antes que a história, ela venha nos engolir. Daniel, ele mostra para a gente aqui, ó, essa régua. Ele mostra, olha o tanto de impérios e governos que se levantaram aqui. Pega aí para você, vai ver, persa, romano, aí vai falando, ó. Olha o tanto que se levantaram, e todos caíram. Isso mostra que todos eles são temporários. Ambição, são instáveis. Já percebeu? Comprou um iPhone 13, aí lançou o 13 Pro Max, aí lançou o 14 Pro Max, 15, aí vai. Daqui a pouco já está no iPhone 20. Você queria tanto comprar um iPhone, só que agora o 13 não serve mais. Você conquistou. Não serve mais daqui a pouco. Você entende? Ah, eu quero comprar uma casa no bairro tal, assim, assado, quero colocar uma piscina, aí você vai e batalha, irmão, faz do jeito que você quer. Daqui a pouco, a casa ficou pequena. Não, mas essa casa está ruim demais. Não queria, olha essa rampa aqui, meu irmão, não dá. Olha isso aqui, aí você começa. Por quê? Porque você conquistou. Então, ambições são instáveis. Promessa de homens tem cláusulas diminutas. A pessoa te promete já pensando como que vai quebrar aquilo ali. Promessas vazias, promessas com cláusulas diminutas. Nós precisamos, irmãos, entender e discernir o nosso tempo. Nós precisamos entender que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento, o entendimento e o discernimento, ele vem somente de Cristo. Por isso, esforça-se em estudar a palavra de Deus, esforça-se a aumentar a sua intimidade com Deus.
Amém? Terceiro ponto. Nós temos que viver como quem já conhece o final dessa história. Nós já conhecemos o final. E o nosso final é de vitória com Cristo. Nós devemos andar e viver aqui sabendo desse final. Sabe por quê, meu irmão? Porque sabendo disso, com esse conhecimento, isso reorganiza a nossa vida prática. Quando nós sabemos que nós estamos vivendo dessa forma, em meio a lutas, às dificuldades, mas que nós temos um final, que nós já estamos salvos em Cristo Jesus, daqui a pouco nós estaremos com Ele na glória, nós conseguimos organizar, reorganizar, nós conseguimos ter mais resistência espiritual para orar diante as guerras, as lutas, nós estamos mais fortes, nós temos mais resiliência, nós preocupamos mais com a nossa saúde, nós preocupamos mais com a nossa família, nós focamos mais na nossa igreja, nos nossos irmãos, e nós temos coragem nesse processo de enfrentar esse processo, que muitas das vezes é de dor, que muitas das vezes é de luta. Perseveramos no caminho estreito, sabemos que o desfecho é certo, não improvável. O Senhor já venceu. A vitória é nossa, amém? Glória a Deus. E eu quero concluir dizendo que assim, aplicamos a visão longa de Daniel na rotina curta da vida, da nossa vida. Nosso propósito é eterno, aguardando o dia em que viveremos com o Senhor e que ouviremos do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado. Amém? Coloque de pé, meu irmão, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui hoje certos do que o Senhor falou aos nossos corações, e que nós possamos ser desafiados nessa noite a viver uma vida de intimidade com Cristo, a entendermos que nós precisamos cada dia mais orar, buscar a face de Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se você fica muitas das vezes ali, igual eu estava aquele dia, mexendo no telefone, fica 2 horas, mas não fica 10 minutos lendo a Bíblia, não fica 5 minutos fazendo oração, faz ao contrário, faz um desafio com Deus, reverte isso aí, inverte isso aí, começa a orar mais, começa a jejuar, peça que o Espírito Santo de Deus coloque isso à disposição do seu coração, peça que o Espírito Santo de Deus incomode você de madrugada, para você levantar de madrugada, orar, busque intimidade com Deus, porque, meus irmãos, o nosso Deus, ao longo da história, desde lá do Éden até os dias de hoje, Ele busca intimidade com o seu povo, e Ele está neste lugar. A palavra dele é verdadeira, ela cura e liberta, e Ele está aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite, porque nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é maravilhoso, e que em meio às tribulações da vida, o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor, ó Pai, tem manifestado a tua glória, o teu poder, o Senhor tem ministrado, tem enviado anjos do Senhor cuidando de nós. Deus, quantos livramentos que o Senhor tem nos dado, e nós nem percebemos, ó Deus. As bênçãos do Senhor são inumeráveis em nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. E agora, Pai, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar essa verdade espiritual, para que possamos, ó Deus, a partir de hoje, ó Pai, sermos impactados e incomodados, ó Deus, para te buscar durante a madrugada, durante o dia, em oração, em jejum, a reconhecermos nosso papel como igreja, ó Pai, aqui no bairro do Cascata, mas também no bairro Lindéia, mas também, ó Pai, em Belo Horizonte, também em Minas Gerais, no Brasil, e em todas as nações, em todos os povos.
Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Restaura, ó Pai, os lares que estão representados aqui, famílias muitas das vezes, ó Pai, que estão moídas, Senhor Jesus, pela divisão. Ó Senhor, visita, ó Pai, a nossa casa, visita, Senhor, os filhos, os netos, os sobrinhos, os primos, os parentes, Pai, os esposos, as esposas. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Nós como igreja clamamos nessa noite, Pai, pois nós entendemos, ó Deus, que essa luta no físico, no mundo físico, é o reflexo, ó Pai, do espiritual, e Satanás tem peneirado, tem buscado, ó Pai, impactar as nossas casas, todos os dias, ó Pai, mas nós repreendemos hoje, em nome de Jesus, todo o levante do diabo, e dos seus anjos malignos, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A palavra do Senhor diz que aonde o Senhor está, ali a liberdade, a cura, a restauração. Que a nossa casa seja templo do Espírito Santo, ó Pai, e que o Senhor restaure vidas naquele lugar, e que aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, durante toda essa semana, durante todos esses dias, o Senhor possa salvar vidas, o Senhor possa fazer diferença, o Senhor possa nos usar com poder e graça, em nome de Jesus. Nos leva-nos, ó Deus, agora para os nossos lares, e que possamos ter uma noite, um resto de noite, um fim de noite, abençoado com toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode dar um amém? Amém? Glória a Deus. Vou esperar os irmãos na porta para cumprimentar cada um. Deus abençoe.